Nesta oportunidade eu quero lhes falar sobre uma advertência escritural muito séria e que se destina a todos nós, sem exceção, que já conhecemos o caminho da verdade. O título desta palavra é O último estado pior do que o primeiro. Não é uma mensagem de pessimismo, não é uma mensagem de desânimo, ou mesmo de retrocesso, mas de inevitável exortação para todos nós, para as nossas almas, para que vigiemos e sejamos sóbrios. Não é assim? Que nos ensinam as Escrituras Sagradas. Vamos lá, segundo Capos, capítulo 2. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando o seu Salvador, aquele que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância, os explorarão com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se Al-Hulin não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem uma prática ímpia, vivendo-se impiamente, e se livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Sodoma, Gomorra, com a contextualização de Judas, nós sabemos que também as cidades circunvizinhas, circunjacentes. Pois este justo, falando de Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Assim, Al-Hulin sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. E Al-Hulin castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemadas dignidades, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante de Al-Hulin. Estes, porém, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando dos que não entendem, perecerão na sua corrupção. Receberão a paga da injusta prática de sua vida, da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando-se em suas festas quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis do pecado, iludem as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade, nos desejos da carne iludem com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometem-lhes liberdade,
sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo mediante o conhecimento de Yahushua, o nosso Mehushai, o Salvador de nossas almas, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo o caminho da justiça, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a rolar na lama. Versículo 20 deste capítulo 2. A parte B diz: quando são envolvidos e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Há uma observação aqui doutrinária. Primeira é que às vezes as pessoas são tentadas, mas não são vencidas totalmente. O texto sagrado está advertindo para o perigo de chegar ao ponto de um desvio total. 7 vezes cairá o justo e se levantará. É uma promessa bíblica, não é mesmo? O filho pródigo é um exemplo de um retorno à casa do pai. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7? Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Não foi esta a palavra do nosso incomparável Salvador? Palavra da majestade? Mas aqui está tratando de um ponto muito sério. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo mediante o conhecimento, nosso Salvador e Yahushua, o Mehushai, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. E é comparado ao cão que voltou ao seu próprio vômito e à porca lavada que voltou a rolar na lama. Nós temos privilégios incalculáveis, indescritíveis, dados pelo Espírito da Verdade. Mas as Escrituras também exortam de uma maneira muito séria, viu? Lá em Devarim 28, a aplicabilidade ali, inclusive, está dentro da Torá. Quando nós fazemos a aplicabilidade espiritual, nós ficamos perplexos, né? Capítulo 28 promete bênçãos incomparáveis, mas também castigos e eu não quero nem passar perto. Coisa séria. Mas hoje nós temos o sangue de Yahushua, né? Que nos garante: eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E também, 1 Yahu-Hanan, capítulo 1, versículo 9, né? É isso mesmo, vamos ver. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se está se sentindo fraco ao ponto de perder a batalha, é hora de se levantar. Tudo posso naquele que me fortalece, não é mesmo? Para que não incorramos neste castigo, da semelhança do cão que volta ao próprio vômito e a porca lavada a rolar-se na lama.
Esse capítulo 2 de Segundo Cafos tem também uma contextualização com Judas, aqui logo nos primeiros versos. Nós encontramos: amados, enquanto eu empregava toda diligência por vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos Kadosh, santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça, o favor imerecido do nosso Yahuwah, e negam o nosso único soberano, Morriul, nosso rei, Yahushua Mehushai. Quero lembrar-vos, se bem que já está ciente de tudo, que Yahuwah, tendo salvo um povo, livrando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, os que tiveram essa queda fatal, né? Essa queda. Às vezes nós podemos comparar até como alguém que leva um tombo, né, de uma determinada altura e não chega ao ponto de morrer, né? Ao ponto de ser vitimado por situações da queda ali que podem levá-lo até mesmo ao óbito ou uma invalidez permanente. No mundo espiritual nós temos que fazer às vezes essas comparações, essas analogias para que entendamos, né? Quero lembrar-vos, se bem e já está ciente de tudo isso, que Yahuwah, tendo salvo um povo, livrando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Estamos falando aqui no livro de Judas, conhecido como Epístola de Judas. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Quer ver? Isso aqui nos dá uma inferência muito didática sobre o nosso comportamento na eternidade. Muita gente está equivocada achando que quando chegar do outro lado da vida, os privilégios dos páramos eternos, vai ficar numa vida inativa. Mas as Escrituras, dentro de vários contextos, nos ensinam que nós teremos uma vida ativa, consciente. Não vamos nos lembrar das coisas ruins passadas, mesmo porque teremos um corpo glorificado. Mas tudo aquilo que nos foi dado, colocado em nós pelo Espírito da Verdade, vai permanecer. Vamos nos reconhecer, sim, uns aos outros, mas não com a pretensão de nos casarmos, não com a pretensão de termos um relacionamento conjugal, sexual, etc. Mas ali, nosso próprio Salvador diz: seremos semelhantes aos anjos. Não se casam, não se dão em casamento. Na sequência nós lemos aqui: assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, está vendo? Não foi somente Sodoma e Gomorra que foram destruídas, cidades circunjacentes também entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O camarada está pensando que pode viver na homossexualidade, é homem casando com homem, mulher se unindo a mulher. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, afirmam que isso é abominável. Abominável. E os que praticam tais coisas não têm salvação, a menos que se arrependa. É a Bíblia que fala, as Escrituras que falam. Você crê que a Bíblia é a palavra do Altíssimo? Está escrito nas Escrituras Sagradas. Se você quiser discutir, vai discutir com a Bíblia, não é comigo, não. Entendido? Vai querer reformular a Bíblia? Fazer igual a Igreja Católica faz? Né? Fazer aí suas encíclicas. A Bíblia não precisa de encíclicas, a Bíblia não precisa de atualização. É exemplo também das
conhecidas enciclopédias que nós temos hoje aí precisam do livro do ano para estar sempre atualizado? Não, as escrituras são sempre atualizadas e nos adverte. Agora cabe a cada um de nós aceitar ou não. Tá vendo? Aceitar ou não. Homossexualidade, violência, tantos sintomas, né, no mundo atual dão provas de que está chegando o final. Está chegando o final. E volto a dizer para você, se quiser discutir comigo, primeiro você tem que discutir com a Bíblia. Aí nós vamos para um auditório público, né? Ou através mesmo aqui da internet, ou quem sabe, se você me convocar para prestação de contas aí jurídica, o que quer que seja, não é mesmo? Aí nós vamos chegar lá juntinhos com a Bíblia. Aí nós vamos abrir a Bíblia e falar, a Bíblia aqui, eu estou baseado no que está escrito. Né? Bom, aí se você diz para mim que a Bíblia não é a palavra do Altíssimo, então como agir nessas circunstâncias? Agora, se você admite que a Bíblia é a palavra do Altíssimo, Todo-Poderoso, você vai ter que se enquadrar nela. Não pelos seus ensinamentos literais, mas espiritualmente falando. Antes de publicar aqui essa mensagem com o título o segundo estado, né, pior do que o primeiro, eu estava em oração, pedindo ao Espírito Santo força, capacidade, precisando de uma palavra para mim mesmo. Eu sou também um cidadão reciclado do mundo. Não pensa você que eu estou aqui jogando pedra nas pessoas. Mas se você disser para mim que o Todo-Poderoso não tem condições de transformar a sua vida, você está seguindo um boneco de palha, não o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Um abraço, até a próxima.